Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero trazer para vocês ativos que eu investiria caso eu tivesse R$ 1.000 neste momento para fazer compras. Que ativos eu iria investir se eu tivesse R$ 1.000 justamente para investir no mundo das criptomoedas? Ativos estes, que são ativos de qualidade, ativos com bons projetos e ativos que têm o potencial de me trazer bastante dinheiro no médio e longo prazo. Mas antes de começar, já esmaga o like, se inscreve no canal e, obviamente, não deixe de participar do nosso grupo do Telegram. Link está na descrição, é totalmente grátis, é onde a gente envia análises, dicas e trades. Não perca. Pessoal, vamos lá. Se eu tivesse R$ 1.000, eu teria separado 70%, 70 a 75% do meu capital em ativos de qualidade, tá? Em ativos de qualidade. Eu vou condensar em alguns poucos ativos, obviamente que na minha carteira, na carteira dos meus alunos, a gente tem uma quantidade um pouquinho maior de ativos, mas eu quero trazer para vocês aqui ótimos ativos, que têm bons projetos e tem também potencial gráfico. Sempre muito importante, antes de você fazer um investimento, você fazer a avaliação do projeto, mas também fazer a análise gráfica. Ela te permite comprar nos melhores momentos, ou simplesmente aguardar os melhores momentos para você poder comprar um ativo. Primeiro ativo que eu compraria, e é um ativo que eu invisto, seria Litecoin. Mas por que Litecoin, Luan? Litecoin é um ótimo projeto, é um ativo que vem sendo esquecido, ele está no top 10 de ativos do mercado de criptomoedas, só que ele é um ativo que está ficando esquecido. Ele está entre os três grandes ativos, tá? Que é Bitcoin, Ethereum e Litecoin, só que ele é o que está mais defasado. E não é por falta de entrega de algum projeto, do cronograma, atrás do cronograma, é uma questão gráfica, de interesse. E quando as pessoas não estão interessadas em bons projetos, é quando você tem a sua melhor oportunidade. Litecoin vem tendo uma valorização no longo prazo muito boa. Tá? A gente está falando aí de um ativo que cresceu durante os anos, tá? Durante os anos. E ele chegou a valer US$ 400. Hoje valendo 300, hoje valendo 300 não, pessoal. Hoje valendo US$ 100. Chegamos a 400 e hoje está valendo US$ 100 em um padrão de cunha que é extremamente interessante para nós, tá? Vejo sim Litecoin no médio a longo prazo batendo a meta dos 300, US$ 400 e chegando a uma valorização de mais de US$ 1.000. Exatamente isso. Estou falando de valorizações de 10 vezes, 1000% em um ativo de qualidade. Luan, mas isso é possível acontecer? Sim, totalmente plausível de acontecer. A gente está falando de bons projetos, não estamos falando de memes, não estamos falando de nada, tá? E a gente tem esse padrão gráfico aqui, que tem um potencial de rompimento para cima. E quando a gente tem um rompimento para cima, este rompimento, ele é exponencial. Então, hoje, se você estivesse entrando e mesmo assim quisesse colocar um stop, você colocaria um stop neste ativo abaixo aqui dos US$ 90. US$ 88, 12% de perda neste momento se você investisse. Então, você colocou aí X reais, você estaria perdendo 12%. Mas com um potencial de ganho que ultrapassa os 200%. Somente neste caso. A gente está falando de médio a longo prazo, de um crescimento exponencial de mais de 10 vezes. Tá, pessoal? Então, Litecoin é um ativo que eu com certeza investiria por projeto, por ser um ativo extremamente seguro e estar entre os grandes. E, obviamente, estar defasado em relação aos dois outros ativos de qualidade que a gente tem, que é o Bitcoin e o Ethereum. Tá? Segundo ativo que eu investiria com certeza,
Solana. Solana é um ativo muito interessante, muito importante. Teve uma valorização, galera. Tivemos uma valorização em Solana no ano passado, que ele saiu no final de dezembro de $1, ele foi para mais de $300, mais de $250, desculpa, tá? E a gente está agora formando as bases de preço no gráfico mensal. Quer dizer, formamos já as bases de preço no gráfico mensal e estamos em um padrão de cunha descendente, mesmo padrão mostrado para vocês em Litecoin. Os melhores pontos de entrada acabam ficando no fundo da cunha. Deixa eu mostrar aqui para vocês, fundo da cunha, melhor ponto de entrada, esta área. Você, caso queira colocar um stop abaixo dos $75, é um ótimo ponto de entrada. Eu sim enxergo Solana como um baita de um potencial, porque Solana, todo mundo que já faz a utilização de criptomoedas e faz as transferências, sabe que muita gente usa a rede Solana para transferir recursos para outras corretoras ou para outras pessoas. E Solana trouxe algo que é incrível, que é o custo baixo das transações. Ethereum cresceu muito, só que os custos de transferência de criptomoedas usando a rede da Ethereum são elevados, extremamente elevados. Só que de Solana, galera, a gente está falando de muito, mas muito pouco. É um valor ínfimo. Então, vale muito a pena. Então, eu vejo Solana, com o mercado crescendo, é algo natural, Solana vai ter uma utilização cada vez maior. E, por consequência, a moeda tende a se valorizar demais. Além da parte de análise gráfica, padrão gráfico aqui, que faz com que você possa ter uma capitalização, um lucro muito grande, a gente está falando de um lucro na casa dos 200% também, tá? Num curto espaço de tempo, não estamos falando de longuíssimo prazo, a gente está falando de uma possibilidade muito grande, muito interessante, para que você tenha um ganho financeiro versus um risco na casa dos 8 a 10%. Então, é mais uma operação com risco-retorno de 20-1. Passando para um outro ativo que tem um projeto muito interessante, mas que principalmente tem um padrão gráfico espetacular, que é a ARPA. A ARPA Chain tem um padrão gráfico muito claro de tendência de alta, tá, pessoal? Vejam, um padrão gráfico de tendência de alta, ele é formado em topos e fundos ascendentes. Topos e fundos ascendentes. Topos e fundos ascendentes. É isso aqui que a gente vai formando. E o que a gente pode ver aqui? Tivemos um fundo, topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente. Toda vez que a gente formou os nossos fundos ascendentes, a gente teve uma esticada bem bacana no mercado, em ARPA. E se a gente seguir o histórico do ativo, a gente pode definir que na primeira base de preço, eu vou colocar somente do corpo da vela, a gente teve uma valorização de 1000%. Aqui, nós tivemos uma valorização de 888%. Aqui, chegou a 836. Já batemos a base de preço e a gente pode abrir para uns 800% como possibilidade. Luan, mas qual seria o meu risco neste ativo? Risco neste ativo é de você perder 28 a 30%. Pô, Luan, é muita coisa. Tá bom, só que a gente está falando de 800% de retorno. Risco, retorno, possibilidades. Eu vejo a ARPA como um bom projeto, um projeto que tem um padrão gráfico espetacular e que pode trazer aí um ganho financeiro muito, mas muito bacana. Fique de olho. Outro ativo que eu investiria, com certeza investiria em Baby Doge, pelo hype,
pela comunidade, pelas possibilidades de listagem futura na Binance, na Coinbase, tá? E também o seu padrão que pode ser exponencial. A gente pode acabar vendo uma valorização exponencial em Baby Doge. Então, Baby Doge, eu já avaliei várias vezes aqui para vocês, vejo um potencial muito interessante. E investiria com certeza em outros dois ativos. Ariva, que é um ativo muito interessante para a parte do turismo. Fiz uma análise completa de Ariva, vou deixar todas as minhas análises bem definidas, eu vou deixar na descrição para você poder dar uma olhada, tá? Entender cada projeto e por que eu investiria. Mas aqui eu estou condensando rapidamente uma análise para vocês. Ariva é um ótimo projeto focado no mercado de turismo. A gente está num período que é crítico, que ainda não é um período bom para o mercado de turismo, mas quando a gente, de fato, acabar com a questão da pandemia e as coisas voltarem ao normal, a gente tende a ver a Ariva, que é um ótimo projeto, um projeto muito interessante, muito bacana, tem um crescimento muito bom. Ele está num valor muito baixo, e ele tem um potencial muito interessante. Isso já seria um investimento para a nossa categoria de risco. Eu separaria aí 75% nos 3 ativos de qualidade, que são Litecoin, Solana e ARPA. Obviamente, podem ser outros ativos que você considere. E 15% aqui em Baby Doge, Ariva e, por fim, em FEG Token, que é um outro ativo muito bacana, que está muito forte, está muito hypado e tem um potencial gigantesco de valorização. Tá? Outro projeto extremamente interessante, assim como o Ariva e assim como o Baby Doge. Então, pessoal, eu separaria a minha carteira em ativos de qualidade e ativos de risco. Os ativos de risco, eles tendem a ter uma valorização exponencialmente maior, tá? Muito maior do que nos ativos de qualidade. Só que a volatilidade, o risco tende a ser também muito maior. Então, eu gosto de colocar um capital muito maior, muito mais exposto em ativos de qualidade, com bons projetos, e ativos de risco ficam diminuídos a um risco, obviamente, menor. Tá, pessoal? Extremamente importante que vocês entendam que aqui é uma dica, algumas considerações que eu faço, não é uma indicação de compra, nem nada disso. E para você fazer um investimento de qualidade e responsável, você tem que fazer a sua análise, as suas considerações, porque é muito importante. Você, no final das contas, é o responsável pelos seus investimentos. Tá? Então, faça isso com consciência. E, meus amigos, me contem quais ativos vocês colocariam em uma carteira se você tivesse R$1.000 aí para investir. E, obviamente, eu desejo a todos vocês uma ótima semana de trades.